Olá pessoal, hoje eu trago para vocês mais uma opção de bolo recheado com dois recheios. Dessa vez são nos sabores de brigadeiro de doce de leite e brigadeiro de leite ninho com pedaços de morango. Essa combinação ficou perfeita e o sabor ficou bem equilibrado, vale muito a pena vocês fazerem. E o melhor, esses dois recheios dá também para rechear bolo no pote, trufas, cones, bombons. Espero muito que vocês gostem, então vamos lá para o passo a passo. Então, vamos começar com o primeiro sabor, que vai ser o brigadeiro de doce de leite. Aqui na panela, eu estou colocando 400 gramas de doce de leite caseiro. Eu cozinhei o leite condensado na panela de pressão, mas vocês podem comprar o doce de leite já pronto mesmo, tá, pessoal? Aqui estou colocando também 2 caixinhas de creme de leite, cada caixinha dessa contém 200 gramas, e 1 colher de sopa de manteiga, mas pode ser margarina também, tá? Vamos então levar tudo ao fogo, porém antes de ligar o fogo, com a mesma espátula que eu vou mexer, eu vou amassando assim muito bem o doce de leite no creme de leite, porque fica mais fácil aí de dissolver o doce de leite caso ele esteja muito consistente igual o meu, tá? Em seguida você pode ligar o fogo do médio para o baixo para não queimar o recheio e aí você vai mexer até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Porém, o ponto que eu vou mostrar, pessoal, é o ponto ideal para bolo de aniversário. Às vezes é aquele bolo que vai ficar um tempo fora da geladeira, ali exposto numa mesa. Então, para não ter risco de vazar nas laterais, esse recheio aí, ele derreter, então o ponto que eu vou mostrar aqui é exatamente esse, tá? É quando você levanta a espátula e o seu recheio, ele cai em pedaços, ele cai em blocos. Esse sim é o ponto certo, e aí você pode desligar o fogo e passar esse recheio para um recipiente aí da sua preferência, cobrindo sempre com plástico por cima em contato com o seu recheio, para não criar uma nata ou uma película por cima dele, tá bom? Lembrando que se você fizer para bolo no pote, você pode desligar um pouco antes para que esse recheio não fique tão consistente para bolo no pote. Para bolo no pote é ideal que o recheio fique um pouco mais mole, tá bom? Você pode deixar esse recheio esfriar em temperatura ambiente fora da geladeira, porque fica mais fácil até para rechear o bolo, então eu nunca coloco na geladeira. Vou reservar e vamos fazer o segundo recheio, que vai ser o de leite ninho. Aqui na panela eu estou colocando 2 caixas de leite condensado, de 395 gramas cada, 8 colheres de sopa de leite em pó. Eu estou usando o próprio leite ninho, mas você pode usar aí o leite em pó que você tiver na sua casa, tá? Vamos mexer muito bem até que esse leite em pó, ele venha dissolver completamente no leite condensado. E lembrando, pessoal, que eu estou usando essa quantidade porque só o brigadeiro de leite ninho eu vou fazer 2 camadas de recheio, por isso que eu estou dobrando, tá bom? Então, aí depois que eu mexi muito bem os dois ingredientes, até dissolver-se completamente o leite em pó, vamos acrescentar agora os outros ingredientes. Aqui eu vou colocar também 2 caixinhas de creme de leite de 200 gramas cada e também 1 colher de sopa de manteiga, mas como eu falei, pode ser margarina também, tá? Em seguida, vamos levar ao fogo e também o mesmo processo. Coloque o fogo do médio para o baixo para não queimar o seu recheio. E você vai mexer aí até chegar no ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. E o ponto também do recheio de leite ninho eu estou fazendo para um bolo de festa, um bolo de aniversário. Então, eu vou deixar ele mais firme e mais consistente, tá? Se você quiser fazer para um bolo aí, bolo de pote, deixe sempre um ponto a menos, desligue sempre antes do ponto que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque para bolo no pote realmente precisa ser um recheio mais molinho. Então, o ponto certo para bolo de aniversário é exatamente esse aqui também, pessoal. Eu faço o mesmo processo, levanto a espátula, se o recheio ele caiu assim em pedaços, caiu em blocos, esse é o ponto certo aí, tá? Para o recheio quando esfriar ficar bem consistente e bem firme. Vou então desligar também aqui o fogo, vou passar para um recipiente, cobrindo sempre com plástico aí por cima e vou deixar também esfriar em temperatura ambiente, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês a massa que eu vou usar. Hoje eu vou usar uma massa amanteigada, que é a última que eu postei aqui no canal. Eu tenho aqui 4 camadas da massa. Eu mostro no vídeo cortando para vocês verem, e aqui eu vou mostrar novamente de perto. Essa massa fica muito fofinha, pessoal, e é uma massa amanteigada. É uma massa bem saborosa para vocês que não gostam de trabalhar com massa de pão de ló, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês com todo o passo a passo dessa massa. Lembrando que eu assei ela numa forma de 20 centímetros. Agora que os meus recheios já esfriaram, eu vou mostrar aqui pra vocês
a consistência que eles ficaram e como ficou bem firme e ao mesmo tempo bem cremoso. Esse é o de leite ninho. Vou mostrar aqui de perto para vocês verem. Fica bem cremoso, pessoal, e também bem consistente, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês também o brigadeiro de doce de leite. Lembrando que doce de leite eu nunca coloco no bolo sem levar ele ao fogo, tá, pessoal? Porque tem grande risco aí de derreter no bolo, então eu gosto sempre de levar ao fogo, fazendo nesse ponto aí de um brigadeiro de doce de leite, tá? Então, vou mostrar aí de perto pra vocês verem. E também eu cortei aqui os morangos. A quantidade de morango que vocês vão usar depende muito de vocês. Como eu gosto muito de morango, eu estou usando aqui 2 caixinhas. Mas se você não é muito fã, você pode usar uma caixinha de morango mesmo, é só dividir para as 2 camadas, que vai dar certo no final, tá? Vamos então agora para a montagem, e aqui eu peguei uma forma de 20 centímetros de diâmetro e 10 de altura, coloquei um plástico aí no fundo e coloquei a primeira camada da massa amanteigada. Eu vou molhar essa massa com uma calda de leite condensado com água. No lugar da água, vocês podem substituir por leite, tá bom? Só cuidado porque azeda mais rápido. A quantidade que eu estou usando eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo pra vocês. Agora eu vou fazer aqui uma base de contenção na lateral, pessoal, porque eu vou colocar morangos aí ao meio. Essa base de contenção é importante para que os morangos, eles não venham vazar para as laterais do seu bolo, tá? Então, você pode fazer essa base aí de contenção na lateral. Então, aí você coloca o recheio por cima dos morangos. Eu sempre gosto também de colocar o morango em contato com a massa, porque toda a água que soltar do morango vai pra massa. Então, assim, não vai deixar o seu recheio mole aguado, tá bom? Lembrando que aí eu estou usando a metade do recheio de leite ninho nessa primeira camada. Espalhei muito bem com o auxílio da colher. Venho agora com mais uma camada da massa amanteigada. Coloco aí por cima do recheio. E vá sempre apertando assim muito bem para que a massa venha colar no recheio embaixo. Molhei também aqui com uma calda e agora eu venho com todo o recheio de doce de leite, porque a quantidade do recheio de doce de leite que eu fiz foi para apenas uma camada de recheio, tá? Então, eu vou colocar todo o recheio aí ao meio. Nesse meio eu não vou colocar morango, mas se vocês quiserem colocar pode também, tá? É opcional. Vou espalhar aqui muito bem o recheio com o auxílio da colher. Coloquei mais uma camada da massa amanteigada, vou sempre puxando o saquinho, como eu sempre falo, vá sempre apertando para a massa colar no recheio embaixo. Molhei com a calda também e venho agora com o restante do recheio de leite ninho, que eu dividi ele em 2 partes, tá? Faço a contenção que eu falei para vocês, para que não tenha risco aí do morango vazar nas laterais do bolo, né? Soltar água. Então, coloco o morango aí ao meio e venho agora com o restante do recheio por cima dos morangos. Vou espalhar muito bem aqui com o auxílio da colher e vou finalizar colocando a última camada da massa amanteigada. Nesse último passo a passo, é importante que você não esqueça de puxar o saquinho para não ficar por dentro do bolo. Vou molhar aqui também com a calda. E vou fechar com esse mesmo saquinho, porém, se você quiser colocar outro por cima, o importante é embalar bem o seu bolo antes de levar à geladeira. O tempo de geladeira, pessoal, antes de você desenformar e decorar, é no mínimo 8 horas na geladeira, porque esse bolo precisa ficar bem firme, bem estruturado, para não ter risco na hora de você decorar, tá? Quem me acompanha sabe que eu gosto de fazer um dia antes e só decoro no outro dia, porque me traz mais segurança, tá bom? Então, no dia seguinte, eu tirei aqui da geladeira para vocês verem, vocês vão ver como fica bem firme. Então, dá para decorar sem medo nenhum. Pego uma bandeja aí, vou centralizar e é só virar. Em seguida, eu vou tirar a forma e vou tirar também o saquinho, que sai muito fácil. E para decorar esse bolo, eu vou usar chantininho. Eu bati na batedeira 500 ml de chantilly bem gelado. Tem que ser bem gelado, pessoal, como manda o fabricante mesmo, tá? Senão não dá certo. Eu bati com 3 colheres de sopa de leite em pó. Vocês podem estar usando aí uma decoração, uma cobertura da sua preferência, tá bom? Lembrando que aqui é só uma dica de decoração para vocês.
E eu tingi esse chantininho com um corante em gel, que eu vou deixar aí na tela pra vocês, caso vocês queiram tirar um print, caso vocês queiram fazer essa mesma decoração, tá? Só pra vocês saberem a cor do corante em gel que eu estou usando. Então, aqui eu estou fazendo uma pré-camada, tanto na parte de cima como também nas laterais com o chantininho. Depois eu vou tirar todo o excesso do chantininho que ficou aí nas laterais e também na parte de cima. Em seguida, eu peguei o restante do chantininho, coloquei num saco de confeitar, eu fiz um corte na ponta e eu vou fazer uma camada mais grossa aí de chantininho na lateral e também na parte de cima, porque eu vou usar uma espátula decorativa, tá bom? E agora, com uma espátula menor, vou tirando todo o excesso do chantininho que ficou aqui na parte de cima. E com uma espátula maior, eu vou tirar na lateral do bolo também, tentando alisar o máximo possível. E para fazer um detalhe aqui na lateral, pessoal, eu vou usar aqui uma espátula decorativa. Essa espátula, ela não tem numeração, eu comprei em lojas de artigos para festas, tá? Então, vou usar essa daí, esse detalhe. Eu só encosto aí na lateral do bolo, não pode fazer força, tá bom? E vou só girando a bailarina que já vai ficando o detalhe. Se você colocar força, vai sair muito chantininho da lateral aí e vai ficar falhas, tá? Então, repito aí o processo. Em seguida, eu vou tirar todo esse excesso do chantininho na parte de cima com uma espátula menor. E antes de começar a decorar esse bolo, eu fiz uma ganache de chocolate branco e deixei ela descansando aí até esfriar completamente, porque você não pode colocar a ganache nem quente nem morno por cima do chantilly, tá? Mesmo sendo um chantininho, pode ter risco de derreter sim. Então, eu fiz a ganache antes de começar a decoração, tá bom? Lembrando que essa ganache, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, a quantidade que eu usei. Eu só derreti o chocolate branco e misturei um pouco de creme de leite. E aí, eu misturei e deixei descansar até esfriar completamente, tá, pessoal? Coloquei por cima do bolo e com o auxílio de uma colher pequena, eu vou jogando pras laterais pra ficar esse acabamento. Quem não gosta de chocolate branco, você pode fazer esse mesmo procedimento com um chocolate ao leite ou um chocolate meio amargo, tá? Que vai ficar muito bom também. Então, eu vou sempre jogando assim com muito cuidado para as laterais. E aí, peguei o restante que sobrou do chantininho, coloquei em outro saco de confeitar e agora eu estou usando aqui um bico 4B da Wilton, um bico pitanga. E vou fazer várias pitangas aí em volta na parte de baixo do bolo. Agora, para decorar aqui na parte de cima, eu vou usar uns brigadeiros de doce de leite que eu fiz e vou intercalar com morangos, tá? Como eu falei pra vocês, decoração é completamente opcional. Nesse momento, você pode usar a sua criatividade, tá bom? Então, aí eu fui intercalando um morango, um brigadeiro de doce de leite. E agora, aqui no centro do bolo, eu vou colocar também aqui um brigadeiro. E cortei alguns morangos ao meio e vou preenchendo aqui. Eu vou mostrar de perto pra vocês verem como ficou essa decoração na parte de cima, tá? Coloquei alguns morangos aqui também na parte de baixo e meu bolo já está pronto, pessoal. Olha o resultado como ficou aqui na parte de cima. Então, como eu falei pra vocês, vocês podem realmente usar a sua criatividade pra fazer a decoração, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessa decoração e que vocês façam aí também. Agora eu vou cortar aqui um pedaço desse bolo para que vocês vejam novamente como ele ficou por dentro. Lembrando que o sabor, pessoal, fica bem equilibrado, tá? Não se preocupem. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque essa massa amanteigada também deu todo o sabor nesse bolo, tá? E é dessa forma que eu finalizo mais um vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhar muito com seus amigos também, para que esse vídeo venha chegar a outras pessoas também, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar aqui embaixo o sininho das notificações, porque aí vocês não perdem os próximos vídeos que eu postar aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!